E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então a gente já concluiu a nossa discussão sobre o existencialismo, né? Então a gente falou bastante sobre o existencialismo, sobre diversos aspectos, os vários pensadores, né? As influências e tudo mais. Então hoje a gente vai trazer uma reflexão que parte, né, dessa perspectiva existencialista, né? Que o existencialismo contribuiu para aprofundar, né, essa reflexão, que é a questão da identidade, né? O que constrói a identidade humana, o que define a identidade humana, né? Ou a pergunta que os seres humanos, né, de certa forma, carregam desde que se entendem por tal, né? Que é o que somos nós, né? Quem somos nós, né? Ou quem sou eu em específico, né? Porque quando a gente para pensar a identidade, é fundamental que a gente entenda a identidade como algo subjetivo e individualizado, né? No sentido de que a identidade ela é minha no sentido de que eu como indivíduo a percebo como minha, né? Então, para pensar em identidade é fundamental que eu pense quem sou eu, né? Porque dificilmente a gente conseguiria estabelecer uma definição geral da identidade para todos os seres humanos, tá? Então é muito importante ter essa ideia a priori. Como sempre, é muito importante fazer a leitura, tá? Esse conteúdo está lá na seção do nosso cotidiano, então façam a leitura das páginas do nosso cotidiano e façam anotações, tá? A aula também, que eu sempre trago coisas que não estão lá no livro, anotem. Dúvidas que surgirem, seja no decorrer da leitura, seja no decorrer da aula, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível. E aí a gente vai dialogando, né? vai estabelecendo essa reflexão de uma forma bastante produtiva. Bom, então vamos lá para a nossa aula, para a gente poder começar a pensar a questão da identidade. Então a ideia é pensar isso, né? Identidade, né? Quem sou eu, né? Quem somos nós? O que nos define, né? E aí, para a gente pensar isso, é fundamental a gente partir, né, de um princípio. Então veja só, então a gente parte da ideia de identidade, né? O que seria então a identidade, né, de certa forma? Parmênides, tá? Parmênides de Eleia foi um filósofo que viveu lá na antiguidade grega. E o Parmênides traz a ideia, né, de permanência, tá? Então, para o Parmênides, nada mudaria, né? Os seres eles eram únicos, eternos e imutáveis, de forma que as mudanças que nós vemos ocorrer no mundo, elas só ocorrem por uma ilusão dos nossos sentidos, né? Então, para o Parmênides, as mudanças e as transformações, o movimento sei lá, as formas das coisas, elas mudariam em decorrência de uma ilusão dos nossos sentidos frente à realidade propriamente dita. Então, para ele, as coisas são o que são, porque na perspectiva dele, se essas coisas mudassem, né, se a essência dessas coisas mudasse, as coisas deixariam de ser o que eram, né? Então, na perspectiva do Parmênides, era justamente isso. A essência do ser, ela era imutável, de forma que toda mudança que ocorresse, ela era apenas aparente, né? Apenas a aparência mudava, mas a essência permanecia imutável. Então, essa imutabilidade da essência, quer dizer, essa incapacidade da essência de se transformar, era que definiria o que é a identidade segundo Parmênides. Então, para o Parmênides, o que é a identidade? É a essência imutável do ser, né? Aquilo que permitiria, vamos dizer assim, identificar o ser, né? Daí a própria ideia de identidade. Então, a perspectiva é aquilo que é permitível de identificar um ser, né? De perceber aquele ser como o que ele realmente é o que o Parmênides chamaria aí de identidade, tá? A identidade ela seria uma constante, ela não muda, apenas a aparência. Como a gente viu até aqui, né, e aí a gente falou bastante sobre os existencialistas, né, e mesmo anteriores, né, se a gente pensar, por exemplo, o Kierkegaard já trazia também uma ideia já ampla, né, de que o ser humano ele não possui uma essência definida, logo a identidade desse ser ela não poderia estar definida e ser imutável, né? Então, na perspectiva existencialista,
como o ser humano ele não nasce com uma identidade definida, lembra lá da frase do Heidegger, do Sartre, né? O que o Sartre dizia? É o Heidegger também, eu já falei, então o que a gente vai ter? Sartre dizia, a existência precede a essência. O que ele está querendo dizer com isso? Que a essência do ser humano ela é construída ao longo da existência e não definida anterior à existência. A mesma coisa diria o Heidegger, né? O ser humano é um projeto, né? Então, quando os existencialistas trazem essa ideia, eles evidenciam a incapacidade aqui de definir de uma forma absoluta e imutável aquilo que é o ser humano, ou ainda definir esse ser humano de uma forma anterior à sua vivência, né? Como se fosse possível. Então, o que os existencialistas trazem é justamente isso. O indivíduo ele constrói a sua identidade ao longo da sua vida de forma incessante. Ou seja, nós nunca vamos parar de construir a nossa identidade. Nós estamos a todo momento em constante processo de construção dessa identidade, de mudança, de transformação dessa identidade. Hoje somos uma coisa, temos uma série de percepções sobre o mundo, exercemos uma série de atividades, mas ano que vem pode ser que muito disso tenha mudado, pode ser não, com certeza muito disso vai ter mudado. Algumas coisas permanecem, outras não, né? Então isso é o que? Isso é a construção da identidade dentro da perspectiva existencialista. Nós estamos nos construindo, nós vamos entrando em contato com pessoas, com ideias, com coisas, e isso vai moldando a nossa identidade, nós vamos moldando essa identidade, né? Então assim, essa ideia, né, de que nós estamos a todo momento mudando, nós estamos nos construindo, né, de que nós somos um projeto, ela traz implicações muito profundas a respeito da questão da identidade, que é justamente a ideia de como nos definir então, se estamos a todo momento mudando, né? Como é possível definir a mim mesmo? Então, se você pensa, quem sou eu? Né? Você pensa isso, quem sou eu? O que significa ser eu? A priori, né, uma explicação possível é, sei lá, quando alguém pergunta quem é você, você diz, meu nome é não sei o que, faço isso, faço aquilo. Mas se você para pensar e tenta estender isso, né, o que sou eu para além do nome que me define? Né? Então, o que sou eu para além das coisas que eu faço? Né? O que define a minha essência? Essa é uma pergunta extremamente complexa de ser respondida e que envolve, né, justamente essa bagagem de experiências que nós vamos acumulando ao longo da vida. É só a gente pensar, esse é um exercício muito fácil de a gente tentar pensar isso, é a gente pensar assim. Pense em você há 5 anos atrás, provavelmente, 5, 6 anos atrás. Será que você lá de 5, 6 anos atrás pensava, agia e percebia o mundo da mesma forma como você se vê hoje? Essa é uma pergunta, né? E aí você vai se responder aí. Agora faça o mesmo exercício e tente colocar isso para o futuro. Será que daqui a 5 ou 6 ou 7 anos você vai perceber o mundo da mesma forma que se percebe hoje? Será que você vai ter as mesmas características, vai exercer as mesmas atividades, vai ter os mesmos pensamentos que você tem hoje? Então, essa é uma evidência de como a gente está se transformando. Né? Então, as nossas atividades, a nossa forma de ver o mundo, os nossos valores, eles vão se transformando ao longo da vida a partir do nosso contato com o mundo. Né? Então, essa é uma primeira questão. Até coloquei aqui essa ideia aqui, né, porque quando a gente fala, por exemplo, assim, em identidade nacional, né, ou então de eu sou brasileiro, faz parecer que existe uma identidade comum a todos, né? E ainda que a gente compartilhe uma série de aspectos comuns da nossa cultura, né, a ideia de identidade ela é um processo muito individualizado, né, tendo em vista que cada pessoa dentro das suas experiências e, claro, também dentro de um contexto histórico, que a gente vai já falar sobre isso, a gente vai ver que diversos elementos contribuem para o desenvolvimento da identidade, para a construção dessa identidade e, claro, para a transformação constante dessa identidade. Tá? Olha só,
Por isso que a gente pode dizer que a identidade é um longo processo de tornar-se, né? A gente sempre está se tornando, nós nunca somos definitivamente, né? Nós estamos nos tornando, nós vivemos um processo constante de tornar-se. A todo momento nós absorvemos influência, nós influenciamos, nós percebemos, nós vamos mudando, transformando, e isso é um processo contínuo. Aí retoma o pensamento lá do Heidegger, né? De que nós somos um projeto em eterna construção. Tá? Então, olha só, nós podemos mudar radicalmente ao longo da vida, né? A gente, às vezes, tem uma série de formas, né, de ser, de vestir, de pensar, de se comportar, e a gente pode mudar isso radicalmente de uma hora para outra, ou ao longo da vida. E quando eu falo isso, eu não falo mudar uma vez, a gente pode mudar várias vezes, né? De novo, como eu falei, né? É provável que se você pensar a sua vida, sei lá, quando você era criança, quando você é adolescente, você for adulto e posteriormente, você vai ver que em cada momento desse uma série de transformações ocorrem, né? Uma série de mudanças, de percepções ocorrem ao longo desse tempo, né? E isso em decorrência do quê? Do mundo, né? Nós entramos em contato com o mundo. E quando eu falo mundo, eu estou falando no seu aspecto mais geral, né? O mundo e as coisas, as pessoas à nossa volta, nós vivemos um eterno processo aqui de auto-influência, né? Nós nos influenciamos, e aí a gente pensa a sociedade, né, de maneira bem ampla. A publicidade influencia nosso pensamento, nossa forma de nos ver, a nossa forma de pensar, sei lá, o telejornal, ou o jornal de maneira de geral, né? A escola, a família, o grupo do qual nós fazemos parte, seja um grupo musical, um grupo religioso, sei lá, todos esses aspectos vão contribuir, vão influenciar para a construção da minha identidade. Eu, Elias, se não tivesse participado, vivido, experienciado os diversos momentos que eu vivi, dificilmente seria o que sou hoje, né? Ou seja, a minha identidade, ela é reflexo, né, de todo esse processo de vivências e grupos no qual eu fui me inserindo ao longo da vida e sou o resultado disso. Daqui para frente, né, da minha vida para frente, eu serei resultado das experiências que eu vou ter ao longo desse caminho, né, ao longo desse tempo. Pode ser que eu mude completamente, né? Pode ser que não, pode ser que alguns aspectos se mantenham, outros se transformem completamente. Então, essa ideia, ela é fundamental para a gente poder entender quão complexo é a construção da identidade humana, né? Por quê? Porque a gente nasce com determinadas características biológicas, que nós não escolhemos, né? Claro, já que elas são biológicas, elas estão ligadas à genética, aos nossos pais e assim sucessivamente, que ajudam a nos definir, mas não nos definem completamente, né? Então, cor, sexo, altura, sei lá, etnia, né? Enfim, sei lá, formatos, cabelo, cor do olho, essas coisas são genéticas, né? E isso ajuda a nos definir, claro, né? Isso também faz parte da construção do que nós somos, mas não conseguem dar conta do todo, né? São apenas uma parte de uma coisa muito mais complexa. O ser humano, né, eu diria, né, fazendo referência aqui a outros pensadores, que o ser humano ele é um ser muito mais cultural do que biológico, né? No sentido de que nós somos muito mais construídos pela cultura na qual nós estamos inseridos do que pelas nossas condições biológicas. Nossas condições biológicas elas definem, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Pouca coisa em referência a tudo aquilo que o ser humano é. Né? Então, quer dizer, nós temos características biológicas que definem muitas coisas na gente, mas pensar o ser humano apenas pelo seu aspecto biológico é reduzir o ser humano grandemente, né? Em grande parte, porque nós temos um aspecto cultural que inclusive chega a influenciar nesse aspecto biológico de uma forma profunda, né? É só a gente pensar, por exemplo, eu costumo dar esse exemplo, é quando a gente, nós aqui, lá, brasileiros, a gente tem uma série de
características culturais que influenciam diretamente a forma como nós percebemos biologicamente o mundo, né? Por exemplo, eu falo sobre o olfato, né? O olfato é uma característica biológica, mas o que define um cheiro bom ou um cheiro ruim, né, tem muito do aspecto cultural, né? Então, por exemplo, o que nós entendemos por um cheiro, um odor agradável, aqui pode não ser o mesmo lá, sei lá, na China, né? Ou o sabor é uma característica, o paladar é uma característica biológica, né? Consequência dos nossos sentidos, né? De todo um processo biológico que nos permite sentir os gostos. Mas aquilo que define como bom ou ruim um determinado gosto está ligado também a um aspecto cultural muito forte. Então, quer dizer, o ser humano ele tem muito, né, desse aspecto cultural, desse aspecto social que é definitivo na construção da sua identidade, né? Então, nós estamos a todo momento agregando e excluindo aspectos da nossa realidade, do nosso convívio com as pessoas, do nosso convívio em sociedade, do nosso convívio cultural, que vão definindo, né? Que vão criando e retirando elementos daquilo que nos define, né? Daquilo que determina o nosso modo de ser. Tá? A gente absorve e reproduz características sociais, né? Então pense, você seria você do jeito que você é hoje se você tivesse nascido em uma outra sociedade completamente diferente da nossa? Será que você teria as mesmas crenças, os mesmos costumes, as mesmas práticas, as mesmas visões de mundo? Será que seria tudo igual? Né? Então, aqui é uma coisa muito importante de pensar. E quando a gente pensa assim, é até mais fácil a gente perceber o valor, né, do diferente, porque muitas vezes é difícil, né, dentro de determinadas sociedades conviver com o diferente. Né? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de conviver com o diferente, mas quando a gente para pensar e nos entender dentro de uma determinada condição, dentro de uma determinada sociedade, dentro de um determinado contexto histórico, dentro de uma determinada comunidade, a gente passa a perceber o valor do diferente, né? Porque a gente se coloca no lugar. Ora, se eu não tivesse nascido no Brasil, sei lá, se eu tivesse nascido no Oriente Médio, exemplo, né, eu teria outra perspectiva de mundo, outras visões, provavelmente outras crenças, outras formas de ser, de agir, de me comportar. A mesma coisa se eu tivesse nascido no Japão, a mesma coisa se eu tivesse nascido na África, a mesma coisa se eu tivesse nascido na Europa. Então, quer dizer, isso reflete o que eu sou, ele também é um reflexo da sociedade na qual eu estou inserido, né? Um reflexo dos valores sociais, dos aspectos culturais de determinada sociedade. Então isso é muito importante pensar também quando a gente pensa, né, o que significa a identidade, né, o que é a identidade que nós construímos. Ó, valores, comportamentos, gosto, estética, preconceitos são características que são produtos sociais que nós vamos absorvendo, reproduzindo. Claro que quando a gente para pensar sobre essas coisas, a gente tem a possibilidade de, novamente, agregar ou excluir determinados elementos do nosso modo de ser, né? Mas nós estamos dentro desse turbilhão de características, né, de valores, que nós estamos aqui reproduzindo a todo momento e que a gente muitas vezes não tem consciência disso. Né? Então, os valores da nossa sociedade eles estão impregnados no nosso modo de ser, os comportamentos, né, as formas como a sociedade espera que nós nos comportemos, seja como homens, como mulheres, como, sei lá, como professor, como estudante, e aí vai. Então, existe uma série de comportamentos que são esperados socialmente da gente, os gostos, o estilo de música, que música é mais aceita dentro de uma determinada sociedade, que tipo de estética é considerada, vamos dizer assim, a estética adequada dentro de uma determinada sociedade, né? Então, é o mais magro, é o mais gordinho, é o mais branco, isso aí também está ligado a uma série de características sociais que a gente vai construindo, né? Às vezes inconscientemente. E preconceitos são que também não faltam, né? Então, quando a gente fala de características sociais que são reproduzidas, os preconceitos eles também se inserem nesse processo, né? Já que a nossa sociedade ela é dotada de uma infinidade de preconceitos diferentes, né? Então, quer dizer,
tornar-se, né, esse processo de construção da identidade, ele é um processo que requer reflexão, né? Claro, né? Porque aí, novamente, como eu falei, se a gente reproduz, né, simplesmente essas características sociais que muitas vezes são impostas de forma quase inconsciente a gente, nós corremos o risco de reproduzir comportamentos, gostos, valores e estéticas que são excludentes, que são preconceituosos, né, que são, sei lá, né, segregacionistas. Então, quer dizer, se a gente reflete sobre a nossa identidade, a gente tem a possibilidade, como eu falei, de absorver e de excluir, né, também determinados elementos do nosso modo de ser. Tá? Olha só, a identidade de um indivíduo, ela está inserida em uma comunidade cultural, em um contexto social e étnico, né? Então, a identidade do indivíduo, ela não é uma coisa assim aleatória, espontânea, que ocorre e o indivíduo seria o mesmo, independente de onde ele nascesse no mundo, como se ele viesse programado para ser o que ele é. Ela é fruto de uma relação histórico, social e cultural, né? Quer dizer, por isso que é muito importante a gente pensar, por exemplo, a história, né? E entender que as coisas são do jeito que são por conta de um processo histórico, social e cultural, né? Que existe e que ocorre a todo momento. Eu até trouxe aqui um diagrama bem interessante, ó, que demonstra os diversos elementos que constituem essa identidade cultural e que nós estamos inseridos e que sofremos influência dos diversos aspectos: etnia, religião, língua, vestuário, música e dança, manifestação festiva, né? Tempos livres, né? Os comportamentos que ocorrem nesses momentos, gastronomia, né? As comidas, os sabores, né? Habitações, usos e costumes, história e patrimônio, tudo isso compõe elementos de uma identidade cultural, né? E nós sofremos a influência desses diversos aspectos. E aí tem a questão da construção, né? Existe uma tentativa de construção de identidade, né? Por exemplo, o surgimento dos Estados-nações lá no século XIX deu origem a um movimento muito forte de tentativa de construção da identidade nacional. Isso você vai perceber em todos os Estados-nações, né, da Europa e também aqui na América. O Brasil faz parte desse processo também. Houve e ainda existe até hoje a tentativa de construir uma identidade nacional, né, uma ideia de identidade nacional que seja compartilhada com todos os indivíduos que fazem parte do país, né, que fazem parte da nação. Então, aqueles que fazem parte da nação, teoricamente, compartilham ou deveriam compartilhar uma série de características comuns que envolvem aspectos desses diversos nichos aqui, né? Etnia, religião, língua, tudo isso faz parte da construção, né? que levaria a essa ideia de identidade nacional. E a nossa identidade individual, né? Ela também está atrelada a esse processo de identidade cultural, de construção de identidade cultural dentro de uma sociedade, dentro de um determinado tempo histórico. Se você tivesse nascido em 1850, a sua identidade ela seria muito diferente do que ela é hoje. Se você tivesse nascido em 1320, ela seria muito diferente do que seria em 1850 e ainda mais diferente do que é hoje. Se você nascesse daqui a 60 anos, ela provavelmente seria muito diferente do que é hoje. Então veja como a identidade ela também se atrela ao momento histórico, à sociedade na qual ela é construída, aos grupos com os quais nós entramos em contato. Tá? Então é isso, né? Claro que é uma discussão muito complexa, né? Muita coisa para discutir. Eu acho que aqui para fazer essa introdução é suficiente. Se surgiu alguma dúvida, se algo não ficou claro, mandem para mim no Google Class que eu vou responder com todo o prazer. Tá? E aí na próxima aula a gente continua fazendo a discussão sobre outros aspectos da construção da identidade, né? Como é que se dá esse processo aí ao longo do tempo, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.